escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Olá, meus irmãos, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula da nossa escola dominical. Nós estamos iniciando uma nova série de estudos. A revista Igrejas em Apuros são lições sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Hoje veremos a lição de número 2, Revelação de Jesus Cristo, sofrimento e a vitória final de seu povo. Nós vamos tratar especificamente do capítulo 1 de Apocalipse, mas não faremos a leitura inicialmente. Nós vamos tratar de alguns versículos ao longo do nosso estudo. Mas antes vamos fazer uma oração para iniciarmos esse momento de reflexão. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor é, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. Queremos te agradecer, Pai, porque temos esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e, independente do tempo em que ela foi escrita, Pai, nós sabemos que se encaixa perfeitamente a realidade das nossas vidas atuais. Nós sabemos que essa foi uma palavra que veio ao encontro das igrejas naquele momento, Pai, mas sabemos também que é uma mensagem colocada nos nossos tempos, diante das aflições, das dificuldades que a Tua igreja enfrenta no momento atual, Pai. Então nós queremos te agradecer por tanta bondade, por tanto amor, Pai, tanta misericórdia por nossas vidas. E acima de tudo, Pai, queremos te agradecer pela salvação em Cristo Jesus, Pai. Queremos te agradecer por tão grande salvação. E te pedir, Senhor, que em nome de Jesus, Teu Santo Espírito haja poderosamente, Pai, nesse momento de reflexão, e que venha mesmo cada palavra que for dita aqui, seja para a glória e honra do Teu nome, Pai, e para a edificação da Tua igreja, para a edificação de cada um dos irmãos que está assistindo essa aula. Em nome de Jesus que nós oramos, te agradecemos. João, ele começa no capítulo 1, o versículo 1, aliás, ele começa essa carta dizendo o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Isso é o versículo 1. Então, note que João apresenta a carta dele dessa maneira, de forma de um apocalipse. E o que significa apocalipse? Apocalipse nada mais é do que revelação. Ele começa dessa forma, Apocalipse de Jesus Cristo, ou seja, a revelação feita por Jesus. Quer dizer, Deus entregou essa revelação e colocou nas mãos de João, para que João apresentasse essa revelação. Então, o significado de Apocalipse, o que é? É desvelar, na verdade, assim, tirar o véu, tirar aquilo que estava escondendo diante de uma realidade, diante de um fato, diante de algo que estava posto para aquelas igrejas. E isso serve para nós hoje, algo que já foi posto por Cristo, já foi posto pela história, por aquilo que Deus permitiu que acontecesse. Esse Apocalipse, ele vem para quê? Para tirar o véu, para tirar aquela anteparo que fica entre as nossas vistas, que nos impede de enxergar o que de fato está acontecendo. Então é isso que trata o Apocalipse. Então veja que o Apocalipse, ele não é um relato de eventos sobre destruição. Isso, meus irmãos, serve para Hollywood, isso serve para
para produção de filmes, coisa do tipo. Mas isso não serve para o estudo bíblico, para estudos teológicos. Quando nós nos debruçamos sobre o Apocalipse, nós temos todos esses fatos que são contados, a maneira como ela é contada, mas ela faz parte de um contexto, faz parte de um estilo literário, faz parte de conhecimentos prévios que os judeus tinham, de literaturas que existiam ali, de costumes que existiam. Então veja que todos esses símbolos que são colocados no Apocalipse, eles podem hoje causar alguma estranheza na nossa realidade, porque nós estamos fora do contexto, mas para um judeu que vivia naquela época, todos esses símbolos, eles eram conhecidos, tanto da cultura do momento que eles possuíam, assim como elementos do Antigo Testamento que faziam muito mais sentido naquela época para os judeus do que fazem hoje. Então veja que o Apocalipse, ele de fato, ele não vem para ser, ele não é escrito para ser um manual de filmes de fim de mundo, não, nada disso. Esse livro, ele trata de uma exposição da mensagem de Deus e do reino de Deus. É isso que se trata, é a revelação, é Deus revelando para o seu povo, para a sua igreja, através de Cristo Jesus, que entrega essa visão ao apóstolo João, e esse escreve e envia às igrejas. Então veja que é uma mensagem colocada para que todos pudessem entender. Então que fique bem claro, Apocalipse, ele não tem nada escondido por trás dessas palavras. Já ouvi alguns livros falando assim, as mensagens ocultas no Apocalipse. Não existe mensagem oculta. Não existe. A mensagem do Apocalipse, ela é clara. É uma mensagem de consolo, de conforto e de exposição às igrejas sobre aquilo que eles estavam vivendo, sobre aquele momento que eles viviam, e a exposição de que a ressurreição de Cristo era a vitória sobre todo o mal, sobre o pecado, sobre tudo aquilo que a igreja estava sofrendo. Então veja que logo no capítulo 5, veja que João tem uma passagem muito interessante. João, ele vê um livro e ele chora, porque ele percebe que ninguém se achava digno para abrir aquele livro. E vem a resposta. Então a resposta é de um dos anciãos. Esse ancião se volta para João e fala assim, João, não chora, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quê? Para abrir esse livro, o livro da vida, esse livro que estava posto ali dentro de todas as coisas que haviam acontecido, as que haveriam de acontecer, no sentido de escancarar, de explicar sobre o reino de Deus. Então a resposta já estava ali. Quem era o único que poderia trazer essa revelação, poderia abrir esse livro, que poderia trazer a salvação, poderia trazer essa mensagem, poderia trazer vitória, poderia trazer a justificação dos pecados, poderia ser o Redentor, poderia ser o intercessor, poderia ser o intermediário entre nós e Deus, somente Cristo. Então ele já coloca essa parte. Veja que não existe nada escondido. Ele usa essa simbologia, mas a ideia é clara. Ele está falando de Jesus e a vitória que Jesus tem na cruz e na sua ressurreição. Então, nós temos aqui a revelação de quem? Do Messias. O Messias de uma linhagem real, a linhagem de Davi, né? O leão da tribo de Judá, aquele que foi profetizado no Antigo Testamento. É isso que João vem trazer. E ele vem expor dessa maneira as igrejas que passavam por diversas provações. Então essa forma apocalíptica, na verdade, ele era um tipo específico de literatura. Inclusive, se você procurar nos apócrifos, veja que existem vários apocalipses. Inclusive até mesmo antes de Cristo existiam textos apocalípticos, porque essa era uma forma de escrita, né? E que se tornou muito popular naquele mundo judaico. Até 200 anos antes de Cristo, ou seja, era um tipo de literatura profética que eles aproveitavam, faziam uma ligação
com textos do Antigo Testamento, que era o que eles tinham na época, como por exemplo Daniel, Ezequiel, Isaías, Zacarias, inclusive alguns salmos. Esse era um material que eles utilizavam e compõe então esse gênero apocalíptico, algo que eles apresentavam como se fosse então novas profecias. Mas entenda bem, essa profecia nós vamos comentar, não é uma profecia no sentido, olha, vamos falar o que vai acontecer futuramente. Não, essa é uma profecia no sentido de que Deus está falando com o seu povo. E era exatamente essa questão, né? Que essa característica de literatura, ela mostrava então como que Deus se revelava a seu povo. Então esse termo profético está ligado a isso, ou seja, quer dizer que Deus está presente e ele continua agindo na história, e ele se revela ao povo mostrando de fato qual é a sua vontade. Ou seja, o Deus de Israel, ele não está em silêncio, né? Antes ele deu autoridade a Jesus para, veja que no versículo 1, emendando com o versículo 2, né? Deu autoridade para Jesus para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. E aí, o que João faz? Ele atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus quanto a tudo que viu. E João, então, ele descreve primeiro a si mesmo como um servo que ele dá testemunho. Dá testemunho de quê? Da palavra de Deus. E ele apresenta, então, esse livro como uma profecia. Mas, como eu disse para vocês, veja que essa profecia era algo que deveria ser lida publicamente. Publicamente, em voz alta, nas igrejas da Ásia. E é interessante que ele diz: felizes serão os que derem ouvidos à revelação do reino de Deus, ou seja, aquilo que estava sendo revelado acerca dos acontecimentos recentes, né? Mas essa procedência divina, né, da revelação, era isso que embasava esse texto. Então, João, quando ele se coloca como um profeta, é o profeta que tem acesso como se fosse a um conselho de Deus, né? Ele consegue ter o poder de olhar, como eu falei para vocês, de trás de um véu. Imagine que você tem toda a história sendo revelada aqui, né, passando por você na sua frente, só que você tem um vidro embaçado. Imagine um dia de chuva e esse tudo embaçado. Então você está sabendo que está acontecendo alguma coisa do outro lado, mas você não consegue identificar. O que João faz como profeta, e é isso que ele se coloca, é pegar um pano, um pano, e passar um pano úmido e tirar toda aquela camada de água que fica ali como vapor, né, impregnada no vidro, que embaça o vidro e que impede você de enxergar. É disso que ele está falando. É uma profecia nesse sentido, de desvendar a história que estava correndo diante dos olhos dele. Então, quando João escreve que o tempo está próximo, isso está lá no versículo 3, ele se refere assim a uma profecia do futuro próximo. Ou seja, um anúncio de que o fim também é um novo começo, ou seja, algo que já aconteceu ali naquele momento, e era o que? Era a vinda de Jesus. E é interessante que Jesus por várias vezes fala que a vinda dele estava inaugurando a vinda do reino de Deus presente entre nós. E quando Jesus então morre e ressuscita, é disso que ele está falando. Algo que estava acontecendo ali, que havia acontecido. Então, um novo nascimento, uma nova criação se colocando a partir do início da ressurreição de Cristo. Né? E que tudo a partir daquele momento estava ao caminho da consumação. Ou seja, a partir daquele momento o mundo já tomava um outro rumo. O que? Um rumo de quem já havia presenciado a ressurreição ou a manifestação do Filho de Deus no meio de nós, o Cristo conosco, né? O Jesus conosco, o Deus Emanuel, aquele presente no nosso meio. Então,
veja que, além de ser assim uma literatura apocalíptica e profética, a carta ela trata também de uma epístola. Então, quando João ele se dirige a destinatários. Existem pessoas específicas que vão ouvir essa palavra. E no caso, como está no versículo 4, ele fala: as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Veja que esses destinatários, eles recebem essa bênção. E quando ele fala desses destinatários, ou seja, as igrejas que se encontravam na Ásia, ele está falando de algo muito interessante. Ele está se remetendo lá a Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Porque essas igrejas da Ásia eram aquelas igrejas dos confins da terra, né? Como se ele estivesse naquele momento até cumprindo a missão apostólica, em que Jesus fala assim: eu serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, essas igrejas eram igrejas que estavam em território gentílico, longe de Jerusalém. Então essa bênção ela é proveniente da parte daquele que era e que há de vir, ou seja, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Isso é lá no Apocalipse, versículo 4. Então essa primeira parte da bênção, ela faz referência a quem? A Deus. Ela faz referência especificamente a Deus Pai, que aquela era uma revelação que tinha sido entregue Jesus estava levando aquela revelação a João, para que João, como se fosse um remetente, né, dessa carta para todas aquelas igrejas, mas essa mensagem era uma mensagem que vinha da parte de Deus. Ou seja, esses 7 espíritos, eles fazem referência à visão de Zacarias. E então, nesse sentido, esse número 7 significa o quê? Plenitude. Então, quando ele fala exatamente das 7 igrejas, por que das 7? Porque a mensagem vinda de Deus, ela seria uma mensagem plena, e usa como simbologia essas 7 igrejas, como dizendo, essa mensagem contida nesta carta, ela trata de todos os assuntos, de toda a revelação que a igreja precisa. Está contido ali tudo que de fato Deus precisa falar para essas igrejas, e muito mais que isso, tudo que as igrejas precisam ouvir da parte de Deus, ou seja, tudo aquilo que elas precisam ver revelados diante dos seus olhos. Veja que o próprio apóstolo Paulo, ele esclarece, né, quando ele escreve aos Efésios, que ele fala assim, isso está em Efésios capítulo 4, versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então o objetivo dessa carta é, portanto, que apresentar Jesus como quem? Jesus como a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Isso ele continua no versículo 5. Veja que apresentar o Messias de Israel como aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para quem? Para o seu Deus e Pai. Então ele continua toda essa explicação ao longo do versículo 6. Então olha que interessante, essa epístola, o que ela vem a trazer para as igrejas? É apresentar Jesus como o noivo que nos ama, redentor, e ele mesmo como sacrifício pelos nossos pecados, ele também como rei desse novo reino, e também como sacerdote que nos convida a participar com ele do seu domínio, glorificando ao Deus e Pai por toda a eternidade. Então, quando ele fala a respeito de Jesus, ele está falando que dessa vinda, ele apresenta então Jesus e faz uma projeção para essa vinda gloriosa. E quando ele fala de Jesus como rei, ele faz uma comparação interessante, que ele fala que não é mais o César, ou o Domiciano, ou qualquer outro imperador de Roma que era o Senhor, ou qualquer outro que poderia se colocar como Senhor que de fato reinava. Ele colocava ali que Jesus é o verdadeiro soberano
sobre as nações. Então é essa revelação que João está apresentando para essas igrejas, que o verdadeiro Senhor ali presente era quem? Era Jesus. E se você podemos resgatar o que Paulo fala escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11, fala: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Então, quem afirma isso? Quem afirma isso é o Alfa e o Ômega. É uma referência à primeira e à última letra do alfabeto grego, demonstrando que o plano de Deus Todo-Poderoso ele se concretizará, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. João, ele se apresenta como o irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Então, note que nós temos que observar que é muito importante a gente observar o pano de fundo que acontece esse momento, ou seja, como ele escreve esse livro. Quer dizer, João estava exilado na ilha de Patmos, mas ele estava exilado por quê? Você pegar lá no versículo 9, assim, ele estava exilado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E então ele escreve essa carta às igrejas da Ásia, que estão passando por dificuldades que também eram derivadas dessas perseguições. Então, ele preso na ilha de Patmos, por pregar o Evangelho, por ser testemunho do Evangelho, escreve àqueles irmãos que também estavam sendo perseguidos. Por quê? Por pregar o Evangelho, por serem fiéis ao Evangelho. Então, João, a intenção dele é confortar essas igrejas, é animar essas igrejas, repreender essas igrejas e principalmente encorajar essas igrejas ao testemunho, a partir daquelas visões da realidade divina que ele tinha e que ele tinha certeza que aquilo estava acontecendo no tempo presente e que entraria definitivamente no mundo futuro. João, quando ele escreve isso, ele fala que ele estava no Espírito, e isso deve ser, ele devia estar ali liderando algum tipo de serviço de adoração ao Senhor, e quando diante das pessoas, Jesus chama João e lhe ordena que escreva essas visões em um livro e envia as igrejas. Então veja que isso é o próprio Cristo que dá essa ordem para ele. E o que ele faz? Ele escreve. E ele descreve então essa visão, e ele descreve quem? Jesus ressurreto. Veja que era uma pessoa presa por perseguições, estava escrevendo a pessoas perseguidas, mas ele escreve de um Jesus ressurreto, um Jesus triunfante. E essas imagens, elas fazem alusão a diversos elementos que são presentes no Antigo Testamento. E o próprio Jesus, o que ele faz? Ele retira o véu sobre alguns mistérios. Isso está lá no versículo 20. Para quê? Para nos auxiliar, a compreensão das coisas que João viu. Veja que lá no versículo 19 ele fala as que são e as que hão de acontecer depois dessas coisas. Então, antes que João veja Jesus no meio dos candeeiros, veja que o próprio João ele vê primeiro os candeeiros. E isso é uma coisa muito interessante. Então, essa visão das coisas que são e que devem acontecer parte desse princípio, que João vê primeiro quem? Vê os candeeiros. Veja que ele não vê o Senhor dos candeeiros. E quem eram os candeeiros? Eram as igrejas. Então percebe que a primeira visão que João tem é sobre as igrejas. É sobre a visão dos candeeiros, não do guardião dos candeeiros. E olha que coisa interessante, meus irmãos, que o ponto aqui é que chegamos a conhecer Jesus quando primeiro conhecemos o seu corpo visível no mundo, porque era aquilo que iria ficar no mundo a partir da ressurreição de Cristo. E olha que legal, olha que interessante a mensagem de João. As igrejas estavam sendo perseguidas por conta de Cristo, e quando João expõe a visão dele, o que ele fala? A primeira coisa que ele vê as igrejas. Porque eram essas que iriam ficar levando a palavra, que iriam
continuar dando testemunho. O testemunho apresentado inicialmente por Jesus, né, às igrejas, ele seria levado pelas igrejas e através das igrejas ao longo de toda a história. Ou seja, o mundo conheceria Jesus através das igrejas, ou seja, a continuação desse testemunho. A própria igreja continua a testemunhar, mesmo diante das tribulações, mesmo diante dos sofrimentos. E era essa o ponto máximo ali desse momento. Quer dizer, as igrejas estavam sofrendo pelo testemunho de Jesus, mas veja, era isso que ia permanecer. Era esse elemento que fazia parte da revelação de Deus ao mundo, a presença da igreja. Então, veja que nesse lugar que nos remete ao templo, ao tabernáculo, como fala nos versículos de 13 a 16, né? Um semelhante ao filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e de boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quem é esse? Jesus. E Jesus está onde? Jesus está presente com e na igreja, sustentando essa igreja, intercedendo por ela, fazendo com que a sua chama, a chama da igreja ali, não se apague. Por quê? Porque Jesus está no meio dessa igreja. Então, ao ver essa imagem, João fica assim, estarrecido. Da mesma forma que Moisés, lembra aquela experiência que ele teve quando ele estava dentro da sarça ardente? Ou então, quando Jacó, né, lutou durante toda a noite com o anjo de Deus? Ou então que quando Jó tem aquela experiência com Deus e falando através de um redemoinho. Então, ao se deparar ali com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, João cai como morto. Mas, contudo, o que acontece? Jesus levanta João, né, com sua mão direita, como um sinal de autoridade. E fala o quê? Falou: João, envia essa mensagem às estrelas, a essas estrelas que eram o quê? As 7 igrejas. Então veja que Jesus encoraja a apontar para quê? Para a sua vitória sobre a morte, sua vitória sobre o inferno. E como está lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 15, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, seja, a vitória de Cristo é a vitória de sua morte e ressurreição. Como ele fala ali no versículo 18, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, o que a gente pode concluir dessa introdução do capítulo 1? É que Jesus está assegurando para João que não tenha medo, João. Eu sou o primeiro e sou o último. Eu reino soberano. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Independente do sofrimento que vocês estão passando, por testemunhar a mim. Ele fala: escreva sobre isso para o meu povo. E eu estou presente com ele, com a igreja de Cristo. Jesus está com e na igreja de Cristo, em meio a essa perseguição, em meio ao sofrimento, em meio à morte. Jesus fala para João: dê ao meu povo esperança. Então, para o cristão, o sofrimento é uma realidade. O próprio Jesus declarou, se você lembrar lá, João 16:33, ele fala o seguinte: no mundo passais por aflições. Então veja que aquele momento, os primeiros séculos, segundo século do cristianismo, as aflições eram sofridas, eram intensas. Os cristãos eram barbarizados, eram acusados de uma série de coisas. Eles eram acusados de insurreição, ateísmo, canibalismo, incesto. Quer dizer, eram feitas muitas acusações contra os cristãos, mentiras.
e a perseguição, a morte. Quer dizer, foram tempos em que a igreja encontrou oposição feroz, e muitos pagaram com a vida. Pagaram com a vida o preço de quê? O preço de serem fiéis a Cristo. Contudo, Jesus também afirma no mesmo capítulo de João 16:33, no finalzinho ele fala assim: no mundo passai por aflições, mas ele continua: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é disso então que João está falando. Essas visões de João, elas são uma revelação dessa vitória e da esperança que o cristão pode ter em meio às tribulações de um mundo que já está derrotado, mas ainda não totalmente. Por isso, não tema, você que faz parte deste pequeno rebanho. Eis que Jesus está conosco até a consumação dos séculos. E o que nós podemos tomar como aplicação? Em meio a esse sofrimento, angústia e aflição, tenha olhos escatológicos, olhos, busque a revelação. Olhe a realidade à luz da revelação de Jesus Cristo e veja o que está por detrás do véu. Participe dos sofrimentos de Cristo, glorie-se na tribulação. O sofrimento não é um sinal de que Deus te abandonou. Ao contrário, é um dos sinais da verdadeira filiação. Se sofremos com Ele, também com Ele reinaremos. Ore para que Deus lhe dê olhos para ver. Que Deus te abençoe, tenha um bom domingo e uma boa semana.